A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Nós ontem, comemoramos o dia da proclamação da República. Não é um dia que eu comemoro muito não, porque eu sou monarquista, não sou republicano mesmo. Acho que essa república já nasceu falida. Mas de qualquer maneira a gente tem que comemorar porque é uma data, é feriado, né? Não é isso, Lucas? As pessoas adoram, porque é feriado, aí vai dar valsa, é tudo muito bom. Mas vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar nesta república. Parece que agora estamos tomando um melhor caminho, né? Porque até então a coisa estava feia, muito feia. Vamos ver se realmente as coisas melhoram. Bom, nós hoje vamos bater um papo, vamos ter uma entrevista, porque no dia 14 foi o Dia Mundial do Diabetes. E nós hoje vamos conversar com o Dr. Isidoro Fluminhan, que é médico clínico geral, endocrinologista, especialista em transtornos alimentares e principalmente é assessor de conscientização acerca do diabetes do distrito LC1 de Lions Clubes. Bom dia, companheiro Isidoro, tudo bem? Bom dia! Tudo em paz? Tudo em paz e muito contente por estar falando com seus ouvintes. Legal. Nosso programa aqui tem a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E nós hoje estamos comemorando, apesar de um pouco atrasados, já temos feito no domingo passado um circuito de saúde a respeito do diabetes, comemorando o Dia Internacional do Diabetes. E hoje nós vamos comemorar aqui no nosso programa uma data que foi no dia 14, mas que nós não poderíamos deixar passar em branco porque é uma das grandes preocupações do movimento leonístico. Companheiro Isidoro, o que é o diabetes? Bom, o diabetes é uma doença em que se caracteriza por níveis elevados de glicose no sangue. Então, é qualquer doença que tiver aumentos da concentração de açúcar no sangue é chamado de diabetes, né? Então, diabetes é isso, é uma doença da hiperglicemia e eu poderia te dizer, em outros termos, é uma doença da intoxicação pelo açúcar. Perfeito. A insulina é um hormônio, né? Ela é produzida no pâncreas e é ela que é a responsável por regular o nível de glicose no sangue? Exatamente, né? O nosso organismo, ele produz centenas de hormônios com diferentes finalidades para cada um. Especificamente, o hormônio da insulina é um hormônio regulador da glicemia, dos níveis de glicose do sangue. Então, a insulina é produzida pelas células beta produtoras de insulina do pâncreas, tá? Essa insulina tem a finalidade de ganhar
de progredir pela circulação sanguínea, chegando a cada célula. O hormônio, então, da insulina se conecta ao receptor celular, abrindo essa membrana celular para a penetração da glicose. E a glicose dentro da célula é utilizada para a produção da energia. Então, a insulina é como se fosse uma chave da fechadura celular. Ela abre a porta para a glicose entrar. Perfeito. Então, podemos entender nesse contexto de que qualquer ineficácia nessa chave, qualquer defeito da insulina, leva um distúrbio dos níveis de glicose sanguíneo. Então, isso é a insulina. Quer dizer, a importância do pâncreas no nosso organismo é muito grande. Muito grande, tá? E o pâncreas tem duas funções primordiais. Uma função endócrina, que é a produção de insulina. Também existe a produção de um outro hormônio chamado glucagon, que é o efeito inverso da insulina. E também temos a função exócrina, porque o pâncreas também produz enzimas digestivas, entre os quais a pancreatina, que vai nos ajudar a digerir as proteínas. Portanto, o pâncreas é um órgão nobre, né? É um órgão primordial. E por isso que a natureza localizou o pâncreas bem no centro do abdômen. Certo, perfeito. Então, é por esse motivo que a pessoa portadora do diabetes tem que tomar insulina? Exatamente, não são todas, mas nós podemos falar de que hoje em dia o tratamento do diabetes é uma doença de característica insulinocêntrica. Ou seja, nós temos que olhar os níveis de insulina para entendermos e tratarmos essa doença, né? Nós temos o diabetes, então, que ainda não precisa de insulina. Ele já está com níveis de glicose mais altos, mas nós podemos controlá-lo através de medicamentos orais. Mas na medida evolutiva da doença, na evolução natural da doença, chega um ponto em que esse declínio ou essa deficiência de insulina ou de seus receptores se torna tão evidente que é necessário complementar, então, com as famosas insulinas injetáveis, né? Então, quando um paciente utiliza insulina, já sabemos que trata-se de um diabetes mais grave, de um diabetes de difícil controle. Parece que há dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Qual a diferença entre esses dois tipos? Exatamente. Essa forma didática, tipo 1, tipo 2, ela está, eu posso dizer assim, ela é com a finalidade didática. Existe hoje uma classificação nova em 5 tipos, mas na realidade nós podemos entender que exista pelo menos umas 10 mecanismos de ações em que a pessoa se torna diabética por diferentes causas, né? Mas para o nosso ouvinte e com a finalidade didática, nós temos especialmente 2 grupos. O grupo 1, que é um grupo que atinge principalmente as crianças, né, que nós chamamos também de diabetes infanto-juvenil, e como nós temos o tipo 2, que é o diabetes da maturidade, né? No diabetes tipo 1, nós não temos muito como prevenir. Trata-se de uma doença com características genéticas autoimunes, afeta as crianças por volta dos 9 anos de idade, é o pico de incidência, mas também que acontece aos 3, 4, 5 anos de idade. Já o diabetes tipo 2, esse sim é o diabetes epidêmico. É esse tipo de diabetes tipo 2 que está ocorrendo na sua forma adulta e cada vez mais frequente, pois existe uma ligação entre diabetes tipo 2 e a obesidade. Isso é importante. Então, o que acontece? A obesidade é o fator de risco
mais importante para um adulto se tornar Nós vamos falar diabético sobre tipo 2. isso daqui a pouco, Isidoro, sobre a obesidade. Isso mesmo. Quer dizer que crianças já podem ser portadoras de diabetes? Esse número é alto? Olha, esse número atinge cerca de 3 a 5% da população de diabéticos, né? Ou seja, 95% dos diabéticos são do tipo 2 e apenas de 3 a 5% são do tipo 1. Né? Mas realmente a criança não nasce diabética, ela não se exterioriza no recém-nato, né? Ela geralmente, a glicose começa a subir e na criança sobe repentinamente por volta dos 3 aos 9, 10 anos. Nessa faixa de idade, o diabetes pode eclodir de um dia para o outro, né? Uhum. E a característica da diabetes da criança, ela é uma diabetes que ela logo dá sintomas, quer dizer, a criança começa a emagrecer rapidamente, a criança tem muita sede, muita fome e emagrece, né? Fadiga, sonolência. Já no diabetes do adulto, isso fica assintomático, mas na diabetes criança, ela é logo vista pelos pais pela intensidade dos sinais e sintomas. Perfeito. Segundo consta o Ministério da Saúde, ele tem alertado para o aumento de 60% nos últimos anos de diabetes do tipo 2 em criança. Isso se deve ao quê? Exatamente. E esses números são reais, viu? Se deve ao aumento da obesidade nas crianças. Ai, meu Deus do céu. Exatamente. As nossas crianças estão engordando. Esses fast foods são um problema, né? O aumento do diabetes tipo 2 nelas. Os fast foods são um problema grande, né? É um problema grande, tá? Por quê? A criança obesa hoje, tá? A criança acima do peso hoje é o diabético de amanhã. Exatamente. Então, se nós, nessa campanha do Lions, nessa campanha do Ministério da Saúde, nessa campanha da International Diabetes Federation, nós consideramos de que a prioridade é prevenir a obesidade das crianças. Isidoro, quais as complicações que o diabetes pode produzir? Olha, esse nível elevado de glicose, muitos anos, na circulação sanguínea, vai danificando o sistema vascular e o sistema neurológico periférico. Portanto, aumenta a incidência de aterosclerose e aumenta a glicação das proteínas. Então, essa hiperglicemia prolongada leva a danos no fundo do olho, ou seja, o diabetes é a causa mais frequente de cegueira nos adultos. Pois é, a retinopatia diabética, que é uma doença do olho, é uma das principais causas da cegueira do mundo, inclusive. É importante que o diabético faça uma visita anual ao oftalmologista por esse motivo, por ser diabético, não é? Exatamente. Todo diabético, principalmente aqueles que tiverem níveis de glicose mais alta, devem fazer um check-up oftalmológico anual. É um exame simples, basta fazer um exame do fundo de olho, não tem nenhuma tecnologia mais avançada para isso, o médico faz um dilatador de pupila, olha no fundo do olho e ali ele já tem condições de nos dizer a situação da retina, né? Porque a doença diabética da retina leva à cegueira. E se nós detectarmos logo no início, podemos prevenir. Além da retinopatia diabética, tem outros problemas que podem ocasionar também a perda da visão, como glaucoma e outros problemas mais, né? Exatamente, né? O glaucoma não está ligado à questão do diabetes. Mas viu? quem é portador de glaucoma e que tenha problema de diabetes é um problema sério, né? Sempre é um problema que se agrava, né? Mas a doença específica do diabético chama-se retinopatia diabética. Uhum. Né? Mas vamos lembrar também que, incrível, como a doença do diabetes é uma doença sistêmica, ou seja, abrange todo o corpo, o diabético também
tenha nefropatia diabética. Isso é insuficiência renal crônica, não é isso? Exatamente. A hiperglicemia... Acho que eu tô me formando em médico, pô. Você tem razão. A hiperglicemia leva a uma lesão do glomérulo, que é a unidade funcional do rim, e essa lesão, com o passar dos anos, vai tornando o rim com uma dificuldade na filtração dos seus elementos, levando à insuficiência renal. E outra coisa que é importante nós enfatizarmos, a maior causa de doentes que estão em hemodiálise é o diabetes. Veja só. Pois é, e hemodiálise nós sabemos que é uma terapia substitutiva renal. Só faz hemodiálise as pessoas que não têm mais função renal suficiente. Ou seja, que tem insuficiência renal crônica, né? Exatamente. Porque a insuficiência renal, ela tem níveis, né? Pode ser o renal crônico leve, moderado ou grave. Já a insuficiência renal começa leve, evolui para moderado, e quando chega ao grave, é o momento da hemodiálise. Uhum. O diabetes é hereditário? Sim. O diabetes, ela exige uma predisposição hereditária ao diabetes, né? Ou seja, não é a gente querer ficar diabético que não dá. Tanto é que, apesar da obesidade ser o principal fator de risco para o diabetes, tem muitos obesos que não são diabéticos, mostrando que a obesidade não é a causa do diabetes, mas é um fator de risco. Ou seja, é o fator de risco mais importante. Mas a pessoa tem que ter uma predisposição genética, né? E essa predisposição genética está cada vez mais frequente. Veja como é difícil nós encontrarmos alguma família que não tenha um membro seu diabético. É complicado mesmo, né? É muito complicado. Existe o diabetes gestacional? O que é isso? Existe. O diabetes gestacional é um diabetes transitório, tá? Que só ocorre na mulher grávida, enquanto ela estiver grávida, né? Ou seja, durante a gestação é detectável que a mãe entra num estado hiperglicêmico, mas após o parto a glicemia volta ao normal, tá? Uhum. Mas temos que enfatizar. Agora, que isso aquela mulher que já teve ou tem diabetes gestacional, mesmo que a doença entre em remissão pós-parto, nós temos estudos suficientes mostrando de que, com o passar dos anos, essa mãe se torna diabética tipo 2 na evolução da faixa etária. Certo, quer dizer que... mas isso pode ser detectado e avaliado durante o pré-natal, né? Exatamente, por isso que o exame da glicemia é um exame que faz parte do painel do pré-natal. Uhum. Isidoro, o que é glicosímetro? Como que ele é utilizado? Ah, sim. O glicosímetro é uma máquina, é aquela maquininha de medir glicemia no dedo. Ah, sim, que nós utilizamos, inclusive, nas nossas feiras. Exatamente, ele é tão popular, mas o que é muito interessante falar sobre os glicosímetros é o processo evolutivo do glicosímetro. Lembrando que no passado, os primeiros métodos de medir glicose do organismo, assim a nível doméstico, o paciente tomando, era através da urina. Se media o açúcar da urina e, por estimativa, se calculava, imaginava-se a quantidade de açúcar no sangue. Depois vieram essas gotinhas da polpa do dedo, né? Coloca na maquininha, mede a glicose. Agora nós temos glicosímetros que não precisa mais furar o dedo, ou seja, nós temos glicosímetros de medição contínua da glicemia, onde a gente escaneia um sensor e nós temos, então, a evolução da glicemia. E esses aparelhos agora estão conectados à internet. Que espetáculo, hein? Em que o próprio paciente diabético analisa os seus níveis glicêmicos do ponto de vista estatístico num gráfico, que fica disponível num site da internet, e agora nos traz, inclusive, uma discussão ética sobre essa questão. Por quê?
À medida que a empresa que ela vende a máquina de glicemia para o diabético, ela começa a reter os dados desse paciente diabético. Ou seja, essas empresas internacionais que estão sediadas na Alemanha, nos Estados Unidos, passam a ter conhecimento dos níveis glicêmicos, mesmo dos pacientes de outros países. Isso... Tá? Então a pergunta é o seguinte: isso tem amparo legal? Complicado, um outro né? país ter acesso ao controle glicêmico dos pacientes de outros países? Isso dizer, realmente... Uma vez que... É muito discutível, né? O diagnóstico médico, ele é sigilo, tá? E o paciente deve ter o direito ou não de compartilhar os seus valores glicêmicos. Porque aí já passa a ficar exposto, né? Exatamente. E outra coisa, os dados médicos são considerados dados sensíveis. E dados sensíveis são dados que se exige privacidade. Certo. Mas ainda não há regulamentação para isso, e é um ponto em que estamos discutindo como vamos regulamentar essas questões. Esse glicosímetro, esse equipamento é vendido em farmácias, mas para os dependentes de insulina, naturalmente. Mas no caso dos diabéticos, consegue esse equipamento pelo SUS? Consegue, tá? O Brasil, o SUS é um dos melhores sistemas de medicina gratuita do mundo, tá? Às vezes nós vemos notícias do SUS e o que acontece é que o sistema é subfinanciado, mas o sistema é um sonho. Nós precisamos, os nossos gestores precisam investir no SUS porque o sistema é ótimo. Atende 75% da população brasileira, é o SUS que faz o atendimento. Muita coisa, né? E o SUS disponibiliza, sim, todo o tratamento gratuito para os diabéticos. Inclusive, o SUS dá o aparelhinho medidor da glicemia e o SUS dá também aquelas fitinhas de medir glicemia para o diabético. Muito legal isso. Muito legal, tá? E o que acontece? Basta esse paciente diabético ir ao posto de saúde e se cadastrar no programa de diabetes. E aí, a partir daí, ele começa a ser tanto atendido naquela unidade de saúde. A princípio, a porta de entrada do diabético é no posto de saúde ou na unidade da clínica da família. E a partir daí ele é atendido pela equipe médica dessas unidades e recebe gratuitamente o aparelho medidor de glicemia e recebe também os medicamentos básicos para o controle do diabetes. Perfeito. Tudo gratuito. Viva o SUS! Viva o SUS! O nível que classifica uma pessoa com diabetes é maior que 126, não é isso? Medida 2 vezes em jejum. Não, esse número não está certo. Não está certo? É 99. 99? Em jejum, com período mínimo de 6 horas de jejum, a glicemia não pode passar de 99. Certo. Se chegar de 99 acima, tá, a 126, nós podemos considerar que esse paciente é pré-diabético. Tá? E se ultrapassar 200, ele é diabético. Isso então, em jejum? Em jejum. Então, saiu a qualquer paciente, hoje em dia, os nossos ouvintes, que teve uma glicemia acima de 99 em jejum, deve levar aquele exame ao médico e pedir uma curva glicêmica. A curva glicêmica, que é uma técnica bem simples, o paciente vai ao laboratório de manhã, colhe um exame de sangue venoso com 6 horas de jejum, toma um copo de água com açúcar imediatamente após a coleta de sangue, aguarda 2 horas no laboratório sentado, esperando, lendo uma revista, mexendo no celular, e torna a fazer uma segunda coleta 2 horas após essa sobrecarga de açúcar. Dependendo do primeiro e segundo resultado da glicemia, ou seja, a de 6 horas de jejum e a de 2 horas após sobrecarga de glicose, a gente vai ter o diagnóstico.
documentado se ele é um pré-diabético ou se ele já está a nível de diabetes franco. Certo. Então, é 99 jejum, saiu disso, vamos para a curva glicêmica. Agora, o diagnóstico correto é através de exame de sangue feito em laboratório, né? Exatamente. As maquininhas, essas maquininhas, esses glicosímetros em que nós do Lions utilizamos nas praças públicas, fazendo aqueles exames, eles são um método de triagem. Né? Nós sabemos que essas máquinas glicêmicas, essas portáteis que nós usamos em casa, ela tem uma margem de erro por volta de 5 a 10%. Tá? Então, isso pode influenciar no diagnóstico, motivo que ele é muito útil na triagem. Certo. Mas, uma vez alterado, devemos confirmar no laboratório. Perfeito. Isidoro, nós vamos fazer um rápido intervalo. Você aguarda aí, por favor. Aguardo. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvinte da nossa Imperial, estamos hoje entrevistando aqui o médico Dr. Isidoro Fumian, médico clínico geral, endocrinologista, especialista em transtornos alimentares, que é nosso assessor de conscientização acerca de diabetes do distrito LC1 de Lions Clubes. Ô, Isidoro. Diga, Paulo. O nível que classifica uma pessoa com diabetes, então, tem que ser medido, deve ser medido em laboratório. Hoje em dia, a evolução tem permitido que também seja ferido por um aparelho através do sensor, como você falou anteriormente, em que você tem um sensor adesivado à sua pele e você passa o aparelho e ele acusa o nível de glicemia, é isso? Isso mesmo, tá? Essas são as novas tecnologias de medição da glicemia contínua, sem precisar furar o dedo. E é especialmente útil, Paulo, para aqueles pacientes que usam insulina e para os pacientes mais graves, né? É desnecessário para aqueles diabéticos que são diabéticos leves, né? É um equipamento já para os diabetes que tem uma carga glicêmica mais elevada e também, principalmente, usa insulina, viu, Paulo? Certo. Agora, todo mundo que é diabético tem que tomar insulina? Não, Paulo. Pelo contrário, tá? A maioria não toma insulina no começo do tratamento, tá? O diabetes é uma doença que começa leve, ó, isso é importante para os ouvintes sair da Rádio Imperial. Se a glicemia está assim 110, 120 e a pessoa tem lá 40, 50 anos, tá? A minha glicemia subiu só um pouco, eu não preciso fazer nada, ele está errado, tá? Por quê? Quando ele tiver 55, 60 anos, a glicemia vai subir para 150. Aí ele com 65, a glicemia vai estar 200, ó. Aí já quando ele chegar a 68, a glicemia está 250. Quando ele chegar a 70, o diabetes está 350. Aí já danou tudo. E essa curva etária, essa curva de tempo, vai ocasionando danos ao organismo e aquele diabético não sente nada, não percebe. Então, a questão é o seguinte, nós sabemos com muita clareza, vamos iniciar o tratamento do diabetes logo nos primeiros desvios glicêmicos. Certo. Tá? Então, tomar um comprimidinho, fazer a dieta, Paulo Magno. E, o que é muito importante, aqueles que têm excesso de peso, emagrecer. Exatamente. Porque muitas vezes basta emagrecer que o diabetes volta para trás. O diabetes cede com o emagrecimento sem precisar de qualquer remédio. Então, dieta e exercício é um conselho seguro e serve muito bem para aqueles que estão diabéticos. A insulina é sempre injetável, né? A insulina é sempre injetável, mas agora nós temos uma insulina de ação nasal e nós temos uma insulina de ação aspiratória. Quer dizer, a pessoa aspira a insulina vai para o pulmão e cai na circulação sanguínea. E nós temos uma insulina que a pessoa funga
a insulina, entra nas fossas nasais e a insulina entra no organismo sem precisar injetar. Mas essas técnicas não são adequadas. A mais segura e a mais comum é a aplicação subcutânea. Perfeito. O açúcar contido nos doces são sempre o grande vilão, né? Ou de peso e a obesidade são piores? Você pegou uma excelente pergunta, tá? Porque é bem interessante nós dizermos isso para o público da Imperial, tá? E com o seguinte foco. Não é absolutamente o açúcar a causa do diabetes, tá? O que acontece é que é o aumento de peso que causa o fator de risco do diabetes. Então, veja bem... Quer dizer, o peso e a obesidade são piores, né? O peso nós temos um diabético aí que gosta de açúcar, mas ele não é obeso, ele não tem problema da barriguinha. O açúcar é completamente saudável, não precisa fazer nada. Mas o açúcar passa a ser tóxico para aqueles que tiverem obesidade. Porque, inequivocadamente, o que tem engordado todo o planeta, porque nós estamos numa epidemia da obesidade, são os alimentos excessivos em açúcares. Então ficou bem claro, o problema não é o açúcar. O peso e a obesidade. As duas coisas são diferentes. Quer dizer que comer doce não provoca diabetes, mas sim ganhar peso é que é o perigo. Isso mesmo. Perfeita a sua definição. Ótimo. O diabético é proibido de comer doces? Ou esporadicamente ele pode comer? Bom, aí nós podemos detalhar, né? A primeira palavra que você disse é se diabético é proibido de comer doce. Não. Isso é um mito popular, tá? É até bom a gente desmistificar isso, né? O diabético, às vezes, precisa comer doce porque ele pode estar vivendo um efeito do remédio, do tratamento, que é uma hipoglicemia. Então, nesse caso, ele precisa comer doce, tá? Agora, a dieta do diabético é a dieta saudável. Não é absolutamente nenhuma dieta restritiva de qualquer coisa, mas é dieta saudável, né? Aquela dieta que tem carboidratos de preferência integrais, tá? Aquela dieta que seja equilibrado, tanto no que se refere ao consumo de frutas, e consumo de legumes, carnes e cereais. Então, a melhor dieta para o ser humano, para todos nós, independente se formos diabéticos ou não, é a dieta saudável. Aquela dieta, então, em que ele tem que ter um controle alimentar, né, o Isidoro? Exatamente, né? Agora, vamos pensar. Se o diabético é uma doença da intoxicação do açúcar, é lógico que ele deve sim fazer restrição dos carboidratos. A dieta deve ser mais pobre em amidos. Os alimentos que possuem carboidratos ricos em fibra, como pão integral, arroz integral, são importantes por retardar a absorção da glicose? Exatamente. O diabético, não só o diabético, viu, Paulo? Todas as pessoas, inclusive é uma orientação para a alimentação saudável da população geral. Todos nós devemos fazer escolhas a alimentos integrais, tá? Devemos diminuir o consumo, parar de usar os alimentos que vêm da farinha refinada. Pois eu como arroz integral com a maior facilidade, acho até gostoso, não sei. Muito bem, Paulo, porque é extremamente mais saudável. O alimento que tem bastante carga calórica é o arroz, tá? E se ele for integral, ele traz benefícios na prevenção do aumento do peso e também traz benefícios na questão da prevenção do câncer do colo. Tá? E é até engraçado, porque eu como menos arroz integral do que eu como do arroz comum. Você também tem razão nisso, porque o arroz integral, ele é mais duro, né? E ele tem uma capa de fibra. E essa capa de fibra nos dá uma saciedade, tá? Uma lentificação na absorção e fazendo com que a gente coma menos alimentos e sinta-se mais
mais saciado. Por isso que você tem um peso ótimo, Paulo. Ah, nem tanto, já foi. Não, você tem um peso muito bom. Todo produto diet é indicado ao diabético ou estes produtos podem ter também ausência de gordura ou sem sal e mesmo assim não serem indicados ao diabético? Muito bem, tem que né? ver no rótulo qual a ausência do alimento, se é de açúcar ou não é mesmo? Inclusive, todo diabético deve saber ler o rótulo. Inclusive, saiu uma lei, agora há uns 2 meses atrás, muito interessante, que é até um pouco engraçado, mas não deixa de ser útil. Todo supermercado no estado do Rio de Janeiro deve ter uma lente de aumento disponíveis aos seus consumidores para que possam ler os rótulos dos, porque realmente... dos alimentos, porque eles estão escritos tão pequenininhos. Porque não dá para ler, realmente. Não dá para ler, mas então agora existe uma lei que tem que ter uma lente de aumento no supermercado para isso. Mas vamos lá, aí você pega aquela lente de aumento e leia lá aquele rótulo com detalhes, tá? A questão dos alimentos diet, né? Diets e light, né? Light é outra coisa, né? Eu depois vou falar depois a gente fala sobre o light. Vamos falar sobre o diet. O diet ele tem a proposta de ser adequado para o diabético, ou seja, estar sem açúcar. É zero açúcar. Zero açúcar. Ele é diet, tá? Uhum. Já os alimentos light, eles têm uma redução do açúcar em comparação ao mesmo produto que não for light. Mas não quer dizer que seja zero. Que não é zero. É 25% só de redução. Exatamente. Então, esse é um discernimento generalista. Diet e light. O diet tem que ter zero açúcar. O light, teores reduzidos. Então, pegue lá a sua lente de aumento e verifique aquele rótulo. Mesmo porque, às vezes, as pessoas dizem que é diet, mas tem açúcar, porque ele é diet no sentido de gordura, no sentido de sal, mas pode ter açúcar. Então tem que ver se o teor de açúcar é zero, não é isso? Exatamente. Significa que o fabricante não acrescentou mais açúcar. Por exemplo, uma geleia diet. A geleia diet, o fabricante não acrescentou mais açúcar, repetindo, mas a própria fruta já tem um açúcar natural dela. Pois é, esse é o problema. Às vezes a gente vê pessoas se alimentando muito de frutas e as frutas podem ser um condutor também de açúcar, né? Lógico, porque a fruta possui a frutose, né? A frutose é o açúcar da fruta que vai virar glicose no nosso corpo. Inclusive, várias pesquisas, Paulo, têm mostrado o seguinte, tá? Que o suco de fruta não é bom para a saúde. Uhum. Olha só! Olha, nós falamos do refrigerantes com açúcar e já sabemos que faz mal. Tá? Exato. O suco de fruta também não é bom. Por quê? Porque trata-se de um açúcar de absorção rápida. O bom é mastigar a fruta. Perfeito. Isso sim é saudável. Uhum. Agora vamos pensar, Paulo. Um copo de suco de laranja tem 4 laranjas lá dentro. Quando a pessoa toma um copo de suco de laranja, a glicemia sobe muito alta. Olha São 4 só. laranjas que você toma em 15 segundos. Realmente. Então, veja bem, uma coisa interessante. Mesmo que esteja sem açúcar, não é, Isidoro? Mesmo que seja sem açúcar, a glicemia sobe. Então, veja bem, o diabético deve tomar laranjada. Pega meia laranja e o resto água. Uhum. Aí é ok. Não vai ter uma influência tão exagerada na glicemia do que tomar um copo de suco de laranja. Perfeito. E aí se aplica a todas as frutas. Nós temos frutas com mais carboidrato e frutas com menos carboidrato. As melhores frutas para o diabético, Paulo, Uhum. melão, melancia, Olha só. limão e abacate. O abacate? Morango, são frutas com baixo carboidrato. As legal. piores frutas, banana. Olha A só. maravilhosa banana é muito doce. Maçã, pera,
e laranja compõem frutas que têm maiores teores de frutose. De frutose, portanto, de açúcar. Por conseguinte, vai aumentar a glicemia do diabético. Perfeito. De qualquer forma, é sempre importante ver o nível de calorias que o produto possui, né? Pois mesmo sendo diet, pode ser um alimento que não seja adequado ao diabético, correto? Exatamente. Quando nós falamos em calorias, nós falamos diretamente relacionado ao peso. Quer dizer, alimentos hipercalóricos fazem ganhar peso. Então, é a questão. É a maldita da gordurinha. Exatamente, a questão da obesidade. Então você vai vendo que é simples o entendimento disso, mas o conselho saudável, o conselho pela dieta saudável é sempre sábio. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Muitas pessoas têm o hábito de consumir determinados chás amargos para baixar o diabetes. Isso resolve ou é apenas folclore? É chás amargos? É. Olha, é o chá de carqueja, o chá de pata de vaca, o chá de insulina e tantos chás que eu conheço por aí, tá? Várias instituições, inclusive de Recife, de Fortaleza, ele fizeram pesquisa sobre, por exemplo, a pata de vaca e a carqueja amarga, tá? Uhum. De fato, esse tipo de chás, eles reduzem a glicemia no momento em que a pessoa está fazendo uso. Mas mesmo com o passar do tempo, usando esse tipo de chá, o efeito não se sustenta. Uhum. Ou seja, a pessoa bebe chá naquele dia, bebe em maior quantidade, no outro também, ele entra mais água, ele vai urinar mais, porque o chá tem um efeito diurético, Uhum. tá? Sai mais glicose pela urina, baixa a glicose do sangue. Mesmo que você continue tomando 2 copos de chá de carqueja amarga nos próximos 10 anos, infelizmente o efeito não vai sustenta. ser. Tá? Carqueja é muito bom para o fígado, problema, né? porque de qualquer maneira, o diabético ele tem um metabolismo naturalmente desidratado. Uhum. Então sempre um diabético deve beber farturamente água. Minha mãe sempre dava pra gente, de vez em quando eu estava mal do fígado, carqueja. Ela disse, toma um chá de carqueja, chá de boldo. Ela fazia chá de boldo muito famoso. E chá de carqueja pro fígado. Tem sabedoria, podem fazer uso, não faz mal nenhum, mas absolutamente não substitui os remédios prescritos pelo médico. Exatamente. O consumo do álcool excessivo pode piorar a hipoglicemia? Pode. Inclusive para esses diabéticos mais graves, sabe, Paulo? Então, que eles vão para uma festa e vão beber, né? Então, o conselho é o seguinte, primeiro comam e depois bebam. Assim você pode garantir uma glicose um pouco mais alta e depois vai tomar seu uísque, sua cachaça, sua pinga, sua vodka, ou seja o que for, tá? E aí, então, a hipoglicemia fica mais protegida para não ocorrer, né? Ou seja, o álcool bloqueia a liberação de glicose do fígado para o sangue. Por isso, Paulo, é que quando uma pessoa toma um porre, fica muito bêbada, desmaia na rua, se leva na emergência e os médicos dão uma glicose na veia. Aham. É exatamente o porquê o fígado fica bloqueado da liberação da glicose, facilitando a hipoglicemia. E se aquele paciente já está tomando remédio para baixar a glicose, facilita esse contexto, né? Ou seja, para aqueles que gostam de beber, primeiro comam e depois bebam, tá? E qualquer pessoa deve beber apenas com moderação. E, Paulo, eu não posso perder o seu gancho de falar sobre a cerveja. À vontade, pode falar. Falar sobre a cerveja, tá? A cerveja, na dose de 1 copo por dia, para as pessoas, 1 ou 2 doses para as pessoas normais, não há qualquer crítica ao consumo da cerveja. Mas para o diabético é ruim. A cerveja é uma bebida com altos teores de carboidrato. Tá? Ainda mais aí Petrópolis, que tem essas fábricas maravilhosas dessa bebida. Rapaz. Tá? Então o que acontece? Se você medir, a glicose sobe muito com uma tulipa de cerveja. Tá? E
aqui no Rio de Janeiro, onde nós temos a vida praiana, tá? As pessoas aqui num final de semana tomam 10 garrafas, 10 latinhas de cerveja na praia. E isso acaba levando à formação da barriguinha. Aquela barriguinha que é aumento da circunferência abdominal e esteatose hepática, fator de risco para o diabetes tipo 2. Tá? Então, beber cerveja com moderação. Agora, o vinho tem alguma restrição? Porque muitos Não, médicos aconselham a gente tomar vinho, né? Exagerado, o texto lógico. já nos conta. Tudo faz mal. Qualquer exagero faz mal. Mas a questão de todas as bebidas, para o diabético, uma vez que o nosso assunto é centrado nisso, e também para as pessoas saudáveis, é o vinho tinto seco. Na dose de uma taça por dia. É bem saudável, os médicos têm defendido esse tipo de ingestão. Mas veja bem, se você já tem uma doença prévia do coração, qualquer álcool é ruim. Se você já infartou, se você tem insuficiência cardíaca, ou se você tem outras doenças do coração, é melhor evitar qualquer tipo de álcool, porque realmente tem efeitos deletérios sobre o músculo cardíaco. A incidência é maior do diabetes a partir de uma faixa etária ou não? Sim. No diabetes tipo 2, que é o diabetes epidêmico, geralmente ela começa a se manifestar após os 40 anos, tá? Com um pico de incidência por volta dos 50, né? Então é a faixa etária onde mais a glicemia sobe, mas aquilo que nós falamos no começo da entrevista, está havendo aumento da incidência do diabetes tipo 2 em crianças. Então, esses números, essa faixa etária que eu falei agora, cada vez está acontecendo antes. Então, pessoas de 40, 35 anos já estão com glicemia alteradas, principalmente relacionadas ao peso. Exato. Isidoro, a importância, às vezes as pessoas passam, a gente está fazendo uma feira de saúde ou um movimento aqui, como nós temos constantemente, e medindo a glicemia das pessoas. A gente chama as pessoas, vem fazer, as pessoas não dão o devido valor. E é tão importante ser aferido, não é, Isidoro? Porque, de repente, a pessoa está já com uma predisposição ou já está diabético e não sabe. Lógico, Paulo, você sabe que essas feiras de saúde que o Lions Club faz são extraordinárias e de grande benefício à população. Porque nessa correria do dia a dia, nós enfrentamos nossos afazeres no sustento de nossas vidas também, né? E a outra questão é que, às vezes, ir para o posto de saúde, tem todo aquele trâmite burocrático, marca consulta, pedido médico, coleta de sangue, exame de sangue, espera o resultado. Enquanto nessas feiras de saúde, chega ali na hora, fica numa filinha ali de 10 minutos, mede a glicemia, resultado na hora. É uma maravilha. Essas feiras de saúde trazem um grande benefício à população e, portanto, nossos ouvintes aí da Imperial, tem feira do Lions, tem lá a maquininha de glicose, corram lá e façam seus exames, seja diabético ou não. Entra naquela fila e faz o teste. É melhor prevenir do que remediar, né? Essa frase é boa e funciona. Por que o Lions se preocupa tanto com o diabetes? Paulo, outra excelente pergunta, tá? Pelo seguinte, tá? A questão do diabetes é uma epidemia global. Não é uma questão de Petrópolis, não é uma questão do Rio de Janeiro, não é uma questão do Brasil. Está ocorrendo uma epidemia de diabetes tipo 2 no mundo todo. Meu Deus, tá? Que perigo. E por ser uma doença de incidência crescente, atingir o mundo todo, ser uma doença progressiva, tá? E ela, em certos níveis, ser incurável, o paciente precisa tomar remédios todos os dias até o último dia da sua vida, ainda mais as complicações, as sequelas, as reabilitações e a invalidez. Tudo isso leva o diabetes a ser a doença mais cara do mundo, Paulo. Nossa. Então, o Lions Club Internacional, aquela lá com sede nos Estados Unidos, percebendo a epidemia global, comprou a causa. Falou o seguinte: nós, leões, temos uma grande
desafio da humanidade em que nós temos que participar. Nós temos que trazer a conscientização acerca dessa doença para as pessoas, porque a partir da conscientização, cada pessoa que nos ouve toma uma conduta. Exatamente. Ela vai, faz uma restrição dietética, toma uma decisão sábia sobre uma comida, faz um teste de glicose, procura o médico, ou seja, é através da conscientização que nós podemos reduzir, frear essa epidemia, né? E aqueles que também estão acima do peso têm que estar com um olho no padre e o outro olho na missa. Certo. Tem que ficar olhando o peso e olhando a glicose. Uhum. Isso é extremamente importante, é a grande mensagem que o Lions Club do mundo todo está levando às suas comunidades. Pois é, e nós temos a certeza que a nossa assessoria no nosso distrito está muito bem entregue a você, que é uma pessoa que tem capacidade para poder ajudar na conscientização acerca do diabetes, e é por isso que nós escolhemos aí você, para que pudéssemos bater esse papo aí gostoso e alertar os nossos ouvintes da nossa cidade. A Imperial é uma rádio líder de audiência na região serrana, e isso é muito importante que a gente leve ao conhecimento dos nossos ouvintes para que eles possam também se prevenir contra o diabetes, porque é uma doença que, como você disse, não tem cura. Uma vez diabético, danou-se. Podemos fazer a prevenção. Exatamente. Né? Ô Isidoro, eu quero te agradecer muito, que infelizmente já estamos em cima do nosso horário, passa rápido, quando o papo é bom, quando o assunto é interessante, passa muito rápido. Eu quero te agradecer a tua disposição de se colocar aqui para os nossos ouvintes da Rádio Imperial, para o nosso programa, que é um programa do Lions, e, portanto, a gente tem a obrigação de divulgar as nossas campanhas de acordo com aquilo, como a gente faz com o Dia Mundial da Visão, estamos fazendo também com o Dia Mundial do Diabetes, para alertar as pessoas da responsabilidade e da preocupação que as pessoas devem ter com a obesidade e com o ganho de peso, porque isso é uma das grandes razões, é uma porta aberta para o diabetes. Perfeito, Paulo. Eu que agradeço aí em conversar com os ouvintes da Imperial, agradeço a você por me convidar, que sempre é uma oportunidade de a gente levar essa mensagem para esse público da Imperial que a gente gosta tanto. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Paulo. Ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos terminando o nosso programa. Nós servimos sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Nós queremos agradecer a atenção dispensada pelos nossos ouvintes, aqueles que estão sempre conosco aí, Nair, a Norinda, a Olívia Wendlin também, que está sempre nos ouvindo, nos prestigiando aqui, a nossa companheira aqui da Rádio Imperial, o Zé Roberto Gabris, que também é um companheiro que está sempre ligado aqui nas nossas entrevistas, de olho aqui no que a gente faz. Também quero deixar um abraço para a Eunice, que está lá em São Paulo nos ouvindo. Ela já falou aqui que foi muito importante esta entrevista, porque conscientiza e leva aos ouvintes conhecimento acerca do diabetes, que é um problema muito sério. Então, mais uma vez, muito obrigado, Eunice, um abraço a todos os nossos ouvintes aí. E semana que vem estaremos aqui com mais um programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Um abraço a todos, bom final de semana, fui!